Eu traí minha ex-esposa e, anos depois, me casei com outra mulher. Mas meu filho nunca aceitou a madrasta. Tudo piorou quando ele decorou o quarto com os móveis da mãe, ignorando completamente minha nova esposa. Perdi a paciência, destruí o quarto dele e exigi que respeitasse minha mulher. Agora ele foi embora de casa, e eu percebi tarde demais que destruí o único elo que me restava com a família que abandonei. Tenho 47 anos e 2 filhos do meu primeiro casamento. O mais velho tem 16, e o mais novo, Cameron, tem 15. Há 6 anos, me casei novamente. Enquanto meu filho mais velho se adaptou bem às mudanças e acabou se aproximando bastante da minha esposa, Cameron resistiu desde o início. Quando o divórcio aconteceu, ele tinha cerca de 9 anos. Sempre foi muito apegado à mãe, o que é normal, mas também deixou bem claro que me culpava pela separação, mesmo sem nunca saber toda a história. Quando o acordo de custódia mudou, aos 13 anos, Cameron passou a dividir o tempo igualmente entre as casas, metade do mês com a mãe, metade conosco. Foi difícil. Toda vez que ele vinha para cá, era como pisar em ovos. Ele era frio com minha esposa, às vezes até beirando a grosseria, e vivia contando os dias para voltar para a casa da mãe. Tentamos de tudo, jantares em família, jogos de tabuleiro, passeios. Minha esposa nunca ultrapassou limites. Nunca tentou substituir a mãe dele. Foi paciente, tentou se aproximar por meio de interesses em comum. Ele a ignorava, e quero dizer, ignorava ativamente. Às vezes ela perguntava como tinha sido o dia dele, e ele simplesmente virava as costas no meio da conversa. Precisei chamá-lo várias vezes para lembrá-lo de que ela era uma adulta da casa e merecia respeito básico. No ano passado, nos mudamos para uma casa nova, e meu filho mais velho se envolveu bastante na montagem do quarto. Ele e minha esposa passaram fins de semana pintando, comprando móveis, escolhendo luminárias de LED e prateleiras. Fizeram disso um projeto conjunto. Ele se sentiu dono do espaço, e isso acabou sendo uma forma de ligação entre os dois. Cameron, na época, não estava pronto para isso, e não o forçamos. Mesmo assim, minha esposa continuou tentando, mostrava paletas de cores, oferecia levá-lo à IKEA e à Best Buy para que ele escolhesse tudo do jeito dele. Ela até disse que o deixaria comandar o projeto e só estaria lá para ajudar, se ele quisesse. Ele respondeu o de sempre, vou pensar, que é o mesmo que não. Ainda assim, ela não insistiu. Deixava catálogos no balcão, sugeria amostras de tinta e até pegou alguns folhetos de graça, só por precaução. Eu percebia que ela ainda tinha esperança de que ele mudasse de ideia. Então, do nada, no fim de semana passado, Cameron voltou da casa da mãe com um container de mudança estacionado na nossa entrada. Saí para ver e o encontrei abrindo o cadeado. Dentro, um quarto inteiro, cama, escrivaninha, prateleiras flutuantes, uma poltrona tipo um puff gigante, quadros de parede. Perguntei o que estava acontecendo, e ele respondeu casualmente. Ah, eu e a mamãe fomos às compras. Ela me ajudou a escolher tudo. Ela vai passar aqui em 1 hora para me ajudar a montar. Fiquei parado, sem acreditar. Não porque ele comprou as próprias coisas. Tudo bem, se a mãe quer dar presentes, problema dela, mas por que não houve nenhum aviso, nenhuma conversa, nenhum tudo bem trazer móveis novos? E mais importante, depois de tudo que minha esposa tentou fazer para se aproximar dele através disso, ele simplesmente a excluiu. Disse a ele que teria sido um gesto decente ao menos incluí-la, deixar que ajudasse ou que estivesse presente. Ele deu de ombros e respondeu, eu só quero fazer isso com a mamãe. É nossa coisa. Deixei pra lá por um tempo e mandei mensagem para minha esposa explicando o que estava acontecendo. Nunca vou esquecer a expressão dela quando chegou em casa. Ela estava sorrindo, provavelmente achando que ele tinha mudado de ideia e finalmente aceitado ajuda. Mas quando contei o que realmente aconteceu, que ele trouxe tudo por conta própria e faria tudo com a mãe, o sorriso desapareceu. Ela não disse nada no começo, apenas assentiu e subiu. Mesmo assim, tentou. Bateu na porta do quarto e perguntou se ele precisava de ajuda. Depois me contou que Cameron mal olhou para ela e disse: não, obrigado. Eu dou conta. Depois, fechou a porta na cara dela. Quando ela bateu de novo, ele respondeu: tô bem. Por favor, não entra. E então trancou a porta. Para deixar claro, ela não estava sendo invasiva. Só queria participar de alguma forma, mesmo que mínima. E ele a rejeitou completamente. Eu vi o quanto ela ficou arrasada. E sinceramente, foi aí que perdi o controle. Não era só sobre um quarto. Eram 6 anos de comportamento passivo-agressivo, 6 anos de rejeição, de desrespeito dentro da casa, de testar limites de maneira sutil. E a gota d'água foi vê-la parada no corredor, segurando uma pequena caixa de ferramentas, tentando ser útil, e levando a porta trancada na cara, como se fosse uma estranha. Então, sim, eu surtei. Depois que ela desceu, fui até a garagem e peguei uma lata de tinta. Não tinha um plano elaborado, só sabia que não ia deixar aquilo passar. Esperei até ouvir a mãe dele ir embora. Ela deve ter ficado por umas 2 horas ajudando ele. Então, quando o caminho estava livre, subi até o quarto dele. Bati na porta uma vez. Ele não respondeu. Abri mesmo assim. Cameron estava sentado na cama, montando o monitor do computador. Entrei segurando a lata de tinta e apenas disse: precisamos conversar.
Ele levantou os olhos, irritado, e respondeu: "O que foi agora?" Foi o bastante. Abri a lata e joguei tinta direto na escrivaninha, em cima do monitor, pela parede recém-pintada de azul e pelo tapete novo. Ele gritou e pulou, mas eu ainda não tinha terminado. Peguei a mesa e virei de lado. A tinta escorria pela parede. Arranquei as prateleiras que ele tinha instalado e joguei no corredor. Tirei a barra das cortinas dos suportes. Arranquei as fitas de LED do teto. Desliguei tudo. Fiz questão de deixar a mensagem clara: aquele não era um espaço particular dele. Era nossa casa, e ela vinha com regras e expectativas. Cameron ficou parado, em choque. As primeiras palavras dele foram: "Que diabos há de errado com você?" "Isso é meu." Respondi, direto: "Você não pode tratar as pessoas como lixo nesta casa e depois ficar no seu quartinho feito sob medida, fingindo que nada aconteceu. Você excluiu sua madrasta de propósito, depois de tudo que ela tentou fazer por você. Isso não é assim que funciona." Ele gritou de volta dizendo que não queria a ajuda dela, que o quarto era dele e que eu não tinha direito de fazer o que fiz. Eu disse: "Já fiz. Qual vai ser seu próximo passo?" Ele ficou calado. Então eu o castiguei, sem eletrônicos, sem sair, sem ver amigos, tarefas diárias, e ainda teve sorte de eu não ter jogado o container inteiro fora. Ele saiu furioso, ligou pra mãe, em 2 horas, já tinha ido embora. Saiu mais cedo e disse: "Te vejo na próxima rotação." Como se fosse um inquilino rescindindo o contrato. Desde então, tem sido um caos. Minha ex me bombardeou de mensagens naquela noite. Disse que eu passei de todos os limites, que humilhei nosso filho e agi como um controlador. Ameaçou ir à justiça, disse que revisaria o acordo de custódia e que eu provei não saber lidar com a independência de Cameron. Respondi claramente: "Não vou pedir desculpas por impor limites dentro da minha casa. E não vou me deixar manipular achando que isso foi só um menino querendo passar tempo com a mãe. Não foi isso. Cameron teve todas as chances de incluir minha esposa. Ele escolheu não apenas excluí-la, escolheu desrespeitá-la, fez questão de trancar a porta na cara dela. Depois de anos evitando qualquer aproximação, isso foi intencional. Ele quis que ela se sentisse indesejada. E conseguiu. Minha esposa, por sua vez, ficou calada. Não está brava no sentido de gritar, apenas se fechou completamente. Disse que sente como se tivesse voltado à estaca zero depois de 6 anos de esforço. Passou anos ajudando a criar um garoto que nem a reconhecia como pessoa. E agora, depois de tentar fazer a coisa certa, sente que está sendo culpada pelo desfecho. Como se fosse a responsável pela minha reação. Disse a ela a verdade: destruí aquele quarto porque vi ela ser destruída primeiro. Nossa casa não é um hotel. Não é uma via de mão única em que Cameron vem recarregar as energias, ignora todo mundo, desrespeita as pessoas e depois volta para casa da mãe para ser aplaudido. Alguns parentes já entraram em contato. Minha irmã disse que eu devia ter parado no castigo. Meu primo, que nem tem filhos, disse que estou criando trauma. Um colega de trabalho, que conhece bem a situação, disse: "Fez bem. Já passou da hora de ele aprender que não dá para cuspir nas pessoas e ainda esperar um trono sob medida." Foi o único comentário que fez sentido para mim. Desde que foi embora, Cameron só mandou uma mensagem: "Quero que todas as minhas coisas sejam levadas para casa da mamãe." Não pediu, não disse por favor, só uma ordem. Não respondi. E não vou. Se quer agir como inquilino, que venha empacotar as próprias coisas. Não vou mover um dedo até ver um mínimo de responsabilidade. Meu filho mais velho não disse muita coisa, mas dá pra ver que ficou abalado. Ele gostava da paz, do equilíbrio, do esforço de todos para fazer as coisas funcionarem. Agora tudo parece uma zona de guerra de novo. Disse a ele que isso não era sobre escolher lados, é sobre respeito básico. Ele apenas assentiu e não comentou mais nada. Garoto inteligente, sabe quando ficar quieto. Algumas pessoas estão dizendo que eu quebrei a confiança, que devia ter conversado, raciocinado, sido adulto. O que elas não entendem é que eu já fiz isso. Conversei. Tentei por anos. Cameron nunca quis um meio termo, queria provar que a mãe dele bastava e que minha esposa não significava nada. Não sou ingênuo. Sei que ele está contando por aí que destruí o quarto dele. E sim, destruí mesmo. Joguei tinta nos móveis, desmontei tudo, apaguei o projeto dos sonhos porque não vou deixar um garoto de 15 anos ditar as regras da minha casa. Se ele queria um quarto feito apenas com a mãe, então que esse quarto fique na casa dela, não sob o meu teto, construído à base de exclusão e atitude. Ele vai voltar, eventualmente. Talvez não esta semana, talvez não na próxima. Mas, quando voltar, a porta ainda vai estar aberta, com condições. Ele não vai entrar como se nada tivesse acontecido. E não vai ter quarto novo sem levar em conta as regras e o respeito desta casa. Ele não vai mais decorar o quarto às escondidas e trancar as pessoas para fora. E não vai usar culpa ou silêncio para me manipular. Ele tem 15 anos. Sabe exatamente o que está fazendo. Não é uma criança indefesa tentando entender os próprios sentimentos, é um adolescente cheio de ressentimento, e eu não vou mais alimentar isso. Se isso me custar tempo com ele, tudo bem. Mas não vou me dobrar e deixar minha esposa ser tratada como capacho dentro da própria casa.
Não vou deixar o desrespeito passar só porque ele está passando por um momento difícil. Todos nós estamos. Isso não lhe dá passe livre para agir assim. Não estou pedindo conselhos sobre como consertar as coisas. Não planejo sair por aí pedindo desculpas. Sei exatamente por que fiz o que fiz. Não me arrependo da tinta. Não me arrependo de ter virado a mesa. Não me arrependo de tê-lo castigado. A única coisa de que me arrependo é de não ter traçado esse limite antes. Comentários do Reddit. Comentário 1. Sabe o que isso realmente parece? Um acúmulo de ressentimento de um cara que ainda está com raiva porque o filho escolheu a mãe. Isso não tem a ver com móveis, tinta ou a madrasta. Tem a ver com poder. Você não conseguiu forçar Cameron a gostar da sua esposa, então o puniu no momento em que ele mostrou lealdade à mãe. A sua linguagem entrega isso, em inquilino sob o meu teto, controle. Você não quer um filho, quer obediência. Você diz que sua esposa ficou arrasada, e eu acredito. E que Cameron não foi gentil, também acredito. Mas você mesmo diz que ele está frio desde o divórcio. Então me diga, o que você fez para facilitar as coisas para ele? Além de tentar encaixá-lo em um molde de nova família feliz, você destruiu o único espaço onde ele tinha um mínimo de controle. Não só o castigou, mas o humilhou no único lugar onde se sentia seguro, tudo por causa dos seus próprios problemas mal resolvidos. Você não mostrou a ele como respeitar a família. Mostrou como usar o poder como arma quando alguém te magoa. Você é o babaca. E você perdeu mais do que um quarto aqui. Comentário 2. Quer saber? Dane-se. Você não é o vilão nessa história. Todo mundo trata Cameron como se ele tivesse 8 anos. Ele tem 15, é inteligente, sabe o que faz. Cameron sabia que sua esposa ajudou o irmão, sabia que ela estava tentando, sabia que aquilo a magoava, e mesmo assim fez por querer. Nenhum convite, porta trancada, não, obrigado. Pura maldade. Manipulação emocional direta. E sim, você destruiu o quarto. Bom. Porque um garoto de 15 anos que acha que pode desrespeitar as pessoas dentro da própria casa e ainda ganhar um quarto dos sonhos sob medida precisa de um choque de realidade. Quer ser tratado como adulto e tomar decisões? Então que enfrente consequências de adulto. Sua ex e sua esposa precisam entender isso também, não se trata de puni-lo por amar a mãe. É puni-lo por agir como um idiota. Honestamente, queria que mais pais tivessem sua firmeza. Você não bateu nele, não gritou. Apenas passou o recado, se você vai excluir as pessoas de uma casa compartilhada, não espere desfrutar dos benefícios dela. Você não é o babaca. Mantenha sua posição. Atualização. Bem, as coisas pioraram desde meu primeiro post. Muita gente pediu contexto, então aqui vai verdade sem filtros. Meu casamento com a ex terminou porque eu traí. Não com minha atual esposa, mas com outra mulher. Uma que nunca quis construir uma vida comigo, só queria aproveitar enquanto era conveniente. Assim que conseguiu o que queria, foi embora. Nunca escondi isso dos meus filhos. Contei quando eles tinham idade suficiente para entender. Cameron ainda era pequeno na época e criou na cabeça dele uma história, que eu abandonei a mãe por causa da minha atual esposa. Isso não é verdade, mas, para ele, tanto faz. Na mente dele, eu traí a mãe e depois tentei substituí-la. Deixei claro desde o início, minha esposa atual não teve nada a ver com o divórcio. Ela me conheceu bem depois de tudo estar resolvido. E sempre foi extremamente correta com meus filhos. Se Cameron quiser me odiar, tudo bem. Mas ela não merece ser tratada como uma estranha dentro da própria casa. Depois do último post, as coisas saíram completamente dos trilhos. Cameron saiu de casa naquela mesma noite, levou o que conseguiu carregar e foi para a casa da mãe. No dia seguinte, ele e ela voltaram durante o meu expediente, esvaziaram o quarto e o deixaram completamente vazio. Nenhum adeus, nenhuma conversa. Até o irmão não teve chance de se despedir. Ele basicamente se mudou de vez. A mãe me mandou um e-mail dizendo: Cameron não vai mais ficar com você, exceto nos feriados, se ele quiser. E foi isso. Logo depois vieram as ameaças legais. Ela alegou que jogar tinta nos móveis configurava destruição de propriedade, já que ela havia comprado as coisas para Cameron. Disse que me denunciaria à polícia por danos materiais. Respondi que cooperaria, mas que também faria um boletim de ocorrência sobre os danos que Cameron causou ao meu carro. Sim, isso aconteceu. Ele voltou escondido alguns dias depois, arranhou toda a lateral da caminhonete e amassou o capô com algum objeto pesado. Peguei tudo nas câmeras de segurança. A mãe negou no início, até eu mandar o vídeo. Quando deixei claro que tinha provas e abriria um processo, ela recuou. Pararam as ameaças sobre os móveis, e nenhum policial bateu à minha porta. Também não denunciei Cameron. Estou com raiva, sim. Mas ele ainda é meu filho. Não vou entregar um registro criminal para o meu filho aos 15 anos. Mas aqui está o ponto decisivo, minha esposa foi embora. Ela não saiu furiosa, não houve briga, nem gritos. Apenas se sentou comigo há 2 noites e disse: eu não posso mais fazer isso. Estou cansada de ser o motivo da divisão entre você e o Cameron. Cansada de ser a razão de todas essas brigas. Ela disse que vai passar um tempo na casa da irmã. Arrumou uma mala e saiu. Disse que não se sente mais como madrasta, apenas como uma desculpa.
Disse, transformei a defesa dela em uma guerra com o meu filho, e ela não quer mais ficar no meio disso. E ela não está errada nessa parte. Tenho estado furioso com Cameron há anos por ele afastá-la. E cada vez que ele fazia isso, eu redobrava a aposta. Achei que, se forçasse o suficiente, ele cederia e começaria a tratá-la com respeito. Em vez disso, destruí o quarto dele, perdi meu filho, e agora minha esposa também se foi. Meu filho mais velho ainda está aqui, mas mal fala comigo. Ele não é confrontador, mas dá para ver que está se afastando. Vai direto para o quarto depois da escola. Uma vez, ele disse: "Eu entendo porque você está bravo, mas você assustou todo mundo." Essa frase ficou ecoando mais do que eu gostaria de admitir. Eu não grito, não bato, mas ajo. E para um adolescente, aparentemente isso é ainda mais assustador. Cameron não me procurou. A mãe dele mandou uma mensagem dizendo: "Pare de tentar entrar em contato com ele", depois que enviei algumas mensagens pedindo para conversar. Desde então, não ouvi mais nada. Minha casa parece estar encolhendo. Um filho foi embora, minha esposa se foi, o outro está em silêncio. Tudo porque eu quis que um garoto de 15 anos mostrasse o mínimo de respeito. A verdade é, não me arrependo do princípio. Me arrependo das consequências. Me arrependo de ter chegado a esse ponto. Mas do princípio, não. Minha esposa não me traiu. Ela não destruiu o lar dele. Foi paciente e gentil por 6 anos. E Cameron tem sido cruel e intencional na forma como a exclui. Eu queria que ele entendesse que esta casa não é apenas uma extensão da casa da mãe dele. É um lar compartilhado, com pessoas que importam. Ele se recusou a entender, e eu perdi o controle. As pessoas continuam dizendo que eu destruí o refúgio seguro dele. Talvez. Mas ele destruiu a paz deste lar por anos. Ignorou, insultou e rejeitou uma mulher que só tentou ser boa com ele. E no momento em que trouxe os móveis da mãe para esta casa e trancou a porta para ela, aquilo foi o limite final do desrespeito. Se defender minha esposa me custou meu filho, talvez esse seja o preço. Não fiz essa escolha levianamente. Não estou fingindo ser a vítima aqui. Eu traí anos atrás. Fui eu quem criou a fratura. Sei que a raiva de Cameron começou comigo, mas isso não lhe dá passe livre para o resto da vida para cuspir na cara da minha esposa. Não lhe dá o direito de trancar portas e tratá-la como uma estranha. E isso também não me transforma em um monstro por dizer, chega. Não sei qual será o próximo passo, terapia, mediação legal, tentar me desculpar mesmo sem estar arrependido da ação, apenas do resultado. Só sei que eu queria que meus filhos respeitassem minha esposa. Só isso. Quis uma coisa básica. E agora perdi quase tudo tentando conseguir isso.